Fala galera vascaína, quem fala aqui é Meilson Cunha, passando aqui nesse VN News para falar um pouco das notícias do Vasco nesse sabadão, dia 17 de julho de 2021, véspera de um jogo importantíssimo do Vasco contra o Náutico, amanhã, 16 horas em São Januário, né? O Vasco precisando vencer mais do que nunca para tentar entrar nesse G4. Até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Goiás, né, teve uma grande chance de pontuar na tabela, jogou contra o Londrina, que é um dos lanternas do Campeonato Brasileiro da Série B. O Goiás empatou em 0-0 com o poderoso Londrina, né? Então, isso aí mostra só realmente o quanto esse Campeonato Brasileiro da Série B é nivelado por baixo, um nível técnico baixíssimo, né? Baixíssimo, né? Assim, a gente, o Vasco tem que sobressair esses demais clubes. Não tem essa de que o jogo é difícil. O time do Vasco, já falamos aqui isso insistentemente, né, no sentido de dizer que o elenco do Vasco é bem melhor que os demais times da Série B, os demais 19 times da Série B. Então o Goiás empatou 0-0, foi a 20 pontos. O Vasco tem 17. Se o Vasco vencer, ultrapassa o Goiás no critério de vitórias. O Vasco tem ficaria com uma vitória a mais do que o Goiás, né? O Cruzeiro está perdendo para o Avaí está chegando ali, pontuando, passando o Vasco nesse momento na tabela, indo para 18 pontos, ou seja, passou o Vasco. Então o Vasco precisa também vencer para poder passar o Avaí também, não ficar atrás de mais um time, né? E o Cruzeiro só ladeira abaixo, mas aí é problema deles. Estou preocupado com o nosso Vasco, esse jogo de amanhã. E amanhã, às 16 horas, o Vasco vai pegar o Náutico, que é o líder do campeonato, mas o Vasco, o Náutico vem com uma série de desfalques aí. Alguns jogadores já não vinham jogando, parece que só vai ter a volta do Chiesa, que é o atacante deles. Então, assim, é uma grande oportunidade o Vasco vencer bem e pontuar e de repente até entrar no G4, que vai depender muito agora. Vai ter um jogo do Operário contra o CSA. Se o Operário vencer, o Vasco não tem chance de entrar no G4, mas se o Operário perder, aí o Vasco vencendo amanhã o Náutico, entra no G4. Então, independente de qualquer coisa, o resultado do jogo do Operário, o Vasco tem que vencer amanhã, porque esse é o único resultado que nós, torcedores do Vasco, esperamos do Vasco nesse jogo da manhã. O time do Vasco provavelmente deve ser repetido, o mesmo time que jogou a última partida contra o Curitiba, né? O Marcelo Cabo deve repetir a mesma escalação. O Rômulo parece que volta a ficar à disposição, mas se voltar, fica no banco. O Morato também, parece que talvez tenha chance de ficar ali no banco, mas provavelmente o time do Vasco vai ser o mesmo que jogou contra o Curitiba. Então é isso, aí pra frente, ter garra, ter determinação e vencer esse jogo contra o Náutico. Inclusive, vou passar aqui para vocês, tem uma entrevista, um pedacinho da entrevista do treinador do Náutico, o Hélio dos Anjos, conhecido da torcida do Vasco, já treinou o time do Vasco lá atrás. E o Hélio fala da questão do Germancano, né? Comenta sobre o Germancano, que realmente é um jogador diferenciado, e aí isso mostra realmente o respeito, né, que eles têm com o time do Vasco e com o Germancano. Dá uma conferida aí na entrevista do Hélio dos Anjos, que fala um pouquinho sobre o nosso querido artilheiro, já ídolo do Clube Regatas Vasco da Gama, o Germancano. Dá uma conferida. É um exímio definidor, né? É um jogador misto nas suas características, né? Sabe sair da área, sabe trabalhar bem a bola, mas o forte dele é dentro da grande área, é receber assistências. Então, a gente parte do princípio que o ideal é você não deixar que aconteça a assistência, você não deixar que a bola chegue. E se a bola chegar, ele tem que estar o tempo todo no raio de ação nosso. Mesmo ele estando no raio de ação dos zagueiros ou de qualquer jogador que seja, ele é um expert como definidor. Mas eu prefiro, nesse tipo de situação, neutralizar todas as possibilidades de assistência. Agora, nem sempre a gente vai conseguir neutralizar sempre. Aí você tem que ter a atenção de enxergá-lo, melhor dizendo, de tocá-lo. Porque é um jogador que você não pode perder de vista dentro da grande área. Viram aí? Então, assim, o próprio Hélio dos Anjos, né, exalta o jogador, e com toda razão, né? Um jogador realmente perigoso. Eu acho que, graças a Deus, nós temos o Cano. O Cano tem nos salvado em vários jogos, né? Não só agora na Série B, mas no próprio Campeonato Brasileiro
que a gente caiu, se não fosse o Cano, o Vasco tinha caído era antes. Então a gente bota fé o Cano nesse jogo de amanhã, que o artilheiro marque mais um gol e que o time, né, consiga jogar bem e consiga ter uma vitória tranquila, que é o essencial para que o Vasco consiga, né, pontuar aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Uma outra notícia do dia, não é nem no dia, vem especulando aí, Diego Souza, uma coisa é certa, tem que chegar pelo menos 1 ou 2 reforços, né, para que possa ajudar esse elenco do Vasco nessa reta, não digo final, que já vamos completar agora um terço, né, de Campeonato Brasileiro Série B, e que o Vasco precisa muito de ajuda de um jogador, de repente um meia ali realmente, para que a gente possa ter mais produtividade no setor ofensivo do Vasco. Então vamos aguardar, né, que essas contratações, o Pássaro deu aquela entrevista ontem meio desconversando, dizendo que o elenco é bom e aquela coisa toda, mas que estão de olho no mercado, pode haver. Eu acredito que deva chegar ainda uma ou mais 2 peças para completar esse time do Vasco, e aí juntar com essa garotada boa que o Vasco tem e ir para cima e vencer, cara, vencer. O problema também do Vasco, eu acho que falta muita confiança. Então uma vitória amanhã vai nos dar bastante confiança para o restante do Campeonato Brasileiro, tá bom? Lembrando aqui, galera, que amanhã, por volta das 19 horas, nós vamos fazer o nosso pós-jogo, tá? Vasco e Náutico, então já conto com a presença de vocês aqui para fazer aquela resenha com a gente e, se Deus quiser, comentarmos aqui uma grande vitória do Clube Regatas Vasco da Gama, tá bom? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas!